Oi, hoje eu vim contar pra vocês 6 formas que a taxa Selic impacta a sua vida e que eu aposto que você não sabe. Eu sou o Leonardo Félix, do Guia do Investidor Iniciante, e hoje eu vim contar pra vocês como a taxa Selic impacta a sua vida. Eu sei que você deve estar pensando, poxa Léo, já assisti o seu vídeo sobre Tesouro Selic e hoje eu sou investidor de Tesouro Selic. Mas caso você não saiba, a Selic impacta em muitas outras coisas na economia. E neste vídeo aqui eu vou contar um pouquinho mais pra vocês como a Selic impacta na economia. Inclusive, cá entre nós, essa é uma ótima forma de parecer muito inteligente no churrasco de família. Mas antes de começar, como de costume, eu peço que você pare um pouquinho e deixe o seu like aqui embaixo desse vídeo. Deixou? Então bora lá que eu vou contar pra vocês como a taxa Selic impacta a economia e consecutivamente impacta a sua vida. A primeira forma como ela impacta a sua vida e impacta a economia é através dos juros do cartão de crédito e dos empréstimos pessoais. Como eu disse, a taxa Selic é nada mais do que a taxa base de juros do Brasil. E obviamente que os empréstimos que o banco te faz não são exatamente iguais a essa taxa, mas são sim baseados nessa taxa. Portanto, quando a taxa Selic sobe, as taxas de juros dos cartões de crédito e dos empréstimos pessoais tendem a subir também. E o que isso acaba fazendo? Faz com que você compre menos, faz com que evite que você compre. Concorda? Se a taxa de juros é muito alta e você tem medo de atrasar o cartão, é bem provável que você não vá fazer nenhuma compra parcelada ou evite de usar o cartão de crédito. Isso faz com que o consumo na economia diminua. Então, com a taxa de juros do seu cartão mais alta e também com a taxa de financiamento, com a taxa de empréstimo pessoal mais alta, é bem provável que você deixe de comprar algumas coisas. Você deixe de comprar um carro, deixe de comprar uma casa, ou mesmo você deixe de fazer algumas compras no cartão de crédito por medo de atrasá-lo e pagar uma taxa muito alta. Então, a subir da taxa Selic, ou seja, o aumento da taxa Selic, te leva a diminuir o seu perfil de consumo. A segunda forma que a taxa Selic impacta na sua vida são nos preços. Bom, como eu disse, a taxa Selic vai impactar na taxa de juros do seu cartão e do seu empréstimo. Logo, você vai consumir menos, você vai deixar de comprar algumas coisas por receio. O que acontece se as pessoas começam a comprar cada vez menos? Você concorda que quando as pessoas compram menos, os produtos começam a se acumular nas prateleiras? Cada vez mais tem produto na prateleira? E isso faz com que o comerciante seja obrigado a reduzir os preços para que então ele consiga vender, né? Para que o produto fique mais atrativo. Então, uma das formas da Selic impactar na economia é fazendo com que os preços caiam. Então, normalmente, a alta da Selic leva a uma menor inflação, ou seja, leva à queda dos preços dos produtos. E se você não sabe o que é inflação ainda, fica tranquilo que a gente vai ter vídeo aqui sobre inflação no canal. Mas só para te dar uma breve introduzida, nada mais é a inflação do que a variação de preço para um mesmo produto ao longo do tempo. Ou seja, se você comprou uma televisão hoje por um preço de R$1.000 e daqui a 3 meses ela está R$1.300, os R$300 de inflação, ou seja, os R$300 de variação, nada mais é do que a ação da inflação. Essa variação de preço é justamente a inflação. É o quanto o produto fica mais caro ou mais barato, beleza? Então, aumento da taxa Selic leva a uma diminuição do preço, ou seja, a uma retração da inflação, uma deflação, uma diminuição da inflação. A terceira coisa que a Selic impacta é o dólar. Você deve estar pensando, o dólar? Sim, o dólar! E antes de qualquer economista que está me assistindo ficar aqui ensandecido pensando, não, Léo, mas também não é só a taxa Selic que impacta no dólar, também tem câmbio flutuante, também tem crise nos Estados Unidos, também tem blá, 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 blá. Calma, meu jovem, aguarde, calma, contenha o seu coração palpitante, porque hoje eu vou falar só de taxa Selic e eu sei que tem vários outros itens que influenciam o câmbio, mas não é disso que eu vou falar hoje, eu vou falar só da influência da Selic no dólar e como que a Selic pode influenciar o dólar. Para pra pensar comigo, você é um gringo lá nos Estados Unidos, você está lá em Washington. Perfeito. E você está lá em Washington e fica sabendo que a taxa Selic no Brasil está remunerando, ou seja, está em 16% ao ano. 16% ao ano. Olha que taxa Selic incrível. Agora nós estamos com uma taxa Selic de 3%, mas imagine que estivesse em 16% ao ano. Você que é gringo, está investindo na Bolsa dos Estados Unidos ou no Tesouro Direto dos Estados Unidos, que remunera, sei lá, 2% ao ano. Você fala, nossa, mas aqui está remunerando tão pouco. Eu vou investir no Brasil? Por quê? Eu vou investir no Tesouro Selic e o Brasil não vai quebrar. Eu sei que é confiável o Brasil. Então, pelo fato da taxa Selic estar tão alta, muitos gringos pegam o dinheiro deles em dólar e vêm investir aqui no Brasil. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que trocar o dólar dele por real, tem que fazer esse câmbio e então investir no Tesouro Direto, já que está remunerando também. Qual que é o problema disso? Quando muitos gringos, quando muitos estrangeiros começam a fazer isso, a quantidade de dólar que entra dentro do Brasil é extremamente alta, atrai muito dólar para dentro do Brasil. E aí o que acontece é que a oferta de dólar, tem tanto dólar no Brasil para ser vendido nas casas de câmbio e assim por diante, que ele fica muito acima do que a demanda de dólar. Ou seja,
o número de pessoas que está querendo viajar, o número de pessoas que está querendo comprar dólar é muito menor do que a quantidade de dólar que está entrando pelo fato da taxa Selic estar tão alta, ter tanto gringo vindo investir. E isso faz com que, como o preço do dólar também tem uma relação com oferta e demanda, como a oferta de dólar é muito alta e a demanda não está tão alta, a demanda ficou fixa, mas a oferta cresceu muito, o que acontece é que o preço do dólar cai. Então uma das formas de você controlar a variação cambial, uma das formas de você controlar o preço do dólar é subindo a taxa Selic ou caindo a taxa Selic, dependendo do que você quer fazer com o dólar. A quarta forma da taxa Selic que impacta a sua vida, e essa é muito interessante, é em relação ao seu emprego. E você deve estar pensando, em relação ao meu emprego? Sim, inclusive eu já expliquei até a metade do porquê ela impacta no seu emprego. Lembra que eu falei que a taxa Selic faz cair os preços, ou seja, faz diminuir a demanda? Quando a taxa Selic faz diminuir a demanda, faz com que os produtos se acumulem nas prateleiras, o que acontece é que o lojista ele precisa comprar cada vez menos das fábricas. Então a fábrica precisa produzir cada vez menos. Se a fábrica precisa produzir cada vez menos, então ela precisa de menos funcionários. Então uma Selic alta, ela tende, isso não é uma certeza, uma regra de 1 para 1, mas ela tende a levar a uma taxa de desemprego um pouco mais elevada. Por quê? A indústria precisa de menos pessoas para produzir, as lojas precisam de menos vendedores para vender e assim consecutivamente. Então, a taxa Selic ela pode sim impactar no nível de desemprego do país. A quinta forma que a taxa Selic pode impactar a sua vida é no bendito, no maravilhoso imposto de renda. Como você deve saber, ou se você não sabe, preste atenção nisso, sempre que você parcela o imposto de renda, as parcelas elas são impactadas por uma taxa de juros. E qual que é a taxa de juros que o governo te cobra? Acertou! Ah, miserável! A taxa Selic. Então sempre que você parcela, quando você tem que pagar imposto de renda e você parcela o imposto de renda, ele é cobrado ali a taxa Selic em cada uma das parcelas. Enquanto, quando você tem que restituir imposto de renda, ou seja, você tem a receber do governo, enquanto o governo não te paga, nesse período que fica ali imposto do governo, o dinheiro, ele é remunerado em relação com a taxa Selic. Então veja, a taxa Selic impacta no imposto de renda de uma forma negativa caso você parcele o seu imposto de renda e positiva caso você tenha a restituir. Então veja, não é uma boa ideia parcelar o imposto de renda. Veja nossa aula lá sobre orçamento e faça as devidas provisões para que você pague o seu orçamento, o seu imposto de renda à vista. E a sexta forma da taxa Selic impactar a sua vida é na bolsa de valores. Você deve estar se pensando, nossa, Léo, mas a taxa Selic consegue impactar na bolsa de valores? Sim, e eu até expliquei uma parte já. Lembre-se que eu te falei que a taxa Selic faz com que alguns itens comecem a se acumular nas prateleiras, ou seja, diminui as vendas. Lembre-se que todas as empresas que estão na bolsa de valores são empresas que vendem alguma coisa. Então, quando a economia está um pouco menos aquecida, ou seja, quando os itens estão ficando acumulados na prateleira, quer dizer que essas empresas que estão na bolsa de valores também está faturando menos, elas estão lucrando menos. Logo, o desempenho delas na bolsa vai ser um pouco pior. Por outro lado, digamos que você é um investidor que quer uma rentabilidade de 10% e a taxa Selic está exatamente em 10%. Você vai se arriscar na bolsa de valores? Não. Não, você simplesmente vai pegar o seu patrimônio e vai investir na taxa Selic. Então veja, dependendo do valor que está a taxa Selic, se ela estiver muito atrativa, se ela estiver com um valor muito alto, muitos investidores deixam de investir na bolsa de valores para investir na taxa Selic ou no Tesouro Direto. O que acontece é que fica menos valor circulando dentro da bolsa de valores. Então, por isso, a taxa Selic também pode sim impactar na bolsa de valores. Então, essas foram as 6 formas como a taxa Selic impacta a sua vida. E eu aposto contigo que pelo menos uma delas você não sabia. Se teve alguma que você não sabia que você gostou, comenta aqui embaixo para eu saber que você curtiu esse tipo de dica, que você curtiu esse tipo de conhecimento. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês querem mais vídeos assim, explicando como as taxas que a gente usa para investimento também impactam na economia e podem impactar na sua vida, deixa o like de você aqui embaixo e inclusive eu vou deixar aqui uma enquete aqui em cima para que vocês possam votar entre quais tipos de vídeo vocês mais querem. Se vocês querem mais vídeos sobre orçamento, se vocês querem mais vídeos sobre investimentos ou se vocês também querem vídeos sobre visões financeiras, visões econômicas e como que essas taxas podem impactar a sua vida. Se vocês acham que alguém vai gostar de saber essas informações, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Muito obrigado pela atenção de vocês, uma ótima semana e tchau!